Olá, danadinhos! Hoje nós estamos aqui na suíte presidencial do Eros Motel e no quadro O Especialista Responde, nós vamos trazer um ginecologista, obstetra e especialista em videocirurgia. É isso mesmo, espero que vocês gostem. Então, gente, como eu estava falando para vocês, hoje no nosso quadro Especialista Responde, nós temos o Dr. Thiago Gester. Palmas! Muito obrigado. Diga-se de passagem, meu ginecologista pessoal e meu futuro obstetra, né? Logo, em breve, muito próximo, hein? Se Deus quiser. Então, a gente preparou algumas perguntinhas aqui, algumas dúvidas, né, que geralmente as pessoas, as mulheres, basicamente tem essas dúvidas. Muitos homens, né? Porque muitos homens questionam algumas coisas durante a gravidez. Então a gente vai abordar aqui sexo na gravidez. Eu vou começar com uma perguntinha aqui. O sexo na gravidez, doutor, é seguro ou não? Então, quando você fala seguro, né? A gente tem que ter duas tangentes. Seguro no sentido de prazer, né? Tesão, orgasmo. Isso é muito... com proteção de ISTs, né? Mas quando você fala assim seguro, se a gestante não tem nenhum fator de risco, um parto prematuro, uma gestação arriscada, então aí tem que ter certos cuidados, né? Mas se a relação sexual te dá prazer, você tem, libera endorfinas, adrenalina, serotonina, aqueles hormônios que você relaxa, é muito bom para a mulher, isso faz muito, é fisiológico, é necessário. A mulher é tão estressada na gestação já, então isso é muito bom. Porém, tem que ter alguns cuidados no sexo seguro, principalmente contra sífilis e HIV. Isso aí realmente é uma IST e quando você pega, é complicado. E para o bebê? Deus é muito sábio, certo? O bebê, ele é envolto pela placenta, né? Pelo útero, tem a bolsa amniótica, então ele é protegido. Só que tem algumas bactérias que são muito sem vergonhas e conseguem sim fazer mais bebê, mas a maioria ele está protegido, então é mais para a mãe e futuramente para o bebê. Tá, e os benefícios, a gente já entrou mais ou menos nesse assunto, né? Os benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Dá pra gente pautar algumas coisas, tem alguns pontinhos assim. Quais os benefícios? Assim, pro bebê realmente não tem nada que na literatura fale que a relação do sexo vai trazer o bebê mais alegre, mais feliz, não. Né? Mas pra mulher, sim, ela já é tão estressante a gestação, ela se acha obesa, fica tensa, a perna fica inchada, fica estressada, aquela barriga pesando. Então, por que não ter um momento de prazer, de relaxar? O sexo traz isso, desde que tenha aquele cuidado necessário, aquela preocupação com certos movimentos, não ser muito bruscos. O importante é ela ter prazer, o importante é ela ter orgasmo, o importante é ela se sentir valorizada, sentir amada, é isso que é importante. E, doutor, me diga uma coisa, é normal algumas mulheres não sentirem vontade durante a gravidez? Algum período ou a gravidez toda? Sim. Algumas bem pouco, né? Primeiramente, quando você está gestante, tem que se desmistificar, gente, que o sexo não é seguro na gravidez. Então, quando antes delas gestarem, já ficam naquela cabeça, o sexo vai trazer algum malícia pro bebê, pode machucar, enfim, então elas ficam um pouco retraídas, um pouco recatadas quanto a isso. E aí tem um certo tabu, né? E o que acontece, elas têm uma dificuldade na relação do prazer, de sentir vontade. Outras não, mas também tem a progesterona, que é o hormônio que é fundamental na gestação. E muitas vezes a mulher tem certo sim, uma diminuição do libido, algumas, não todas, outras não. Outras o estímulo é muito maior. Acontece, mas o homem mais pelo cuidado, o receio de machucar a mãe, machucar o bebê, porque o homem ele tem os hormônios, né, masculinos, a testosterona que fica muito em alta, porém o cuidado que ele tem, o receio é maior do que a questão do prazer. Aí sim ele tem um certo cuidado quanto a isso, mas não diminui o libido não. E tem homens que sentem um tesão enorme por grávidas, sim, né? Se eu te esposa falar, grávida. É verdade, já perguntaram várias vezes, doutor, o senhor acha grávida bonita, tem tesão por grávida? Tipo, até achei estranha essa pergunta, é verdade, tem isso aí. Eu já me relacionei, já conheci uma pessoa grávida, não sabia que estava grávida, né? Depois ficou sabendo mas não era meu não, tá? Já ia perguntar. Não era meu não. E assim, eu tive um apoio, né? Mas assim, em relação a isso, não tem problema nenhum não. É bom. E com relação à posição,
existe alguma posição que não é indicada, ou existe a mais indicada, esse lance da posição, essa posição não pode, ou essa posição deve? Então, em relação a isso é totalmente mito, né? Relação sexual pode ser de frente, de lado, você pode fazer o que você quiser, usar um Kama Sutra se você quiser, né? Desde que você não tenha movimentos bruscos, desde que aquela gestante, ela não tenha um fator de risco para que tenha um parto prematuro, que possa desencadear um trabalho de parto, sexo pode, gente, bora desmistificar isso. Qualquer posição, desde que não traga dor, o resto tá tudo liberado. Então, é a mais confortável, tanto para um quanto para o outro. Sim. E né? dê prazer, né? Tem que ter prazer. Falando em hormônios, a gente falou sobre o desejo e tal dos homens e das mulheres, mas é real, é fato isso, a alteração de hormônios tanto para mulher quanto para homem? Para homem eu não diria isso, né? Porque homem é outro nível. Mas a parte hormonal na mulher, ela tem o aumento da progesterona e tem alguns fatores que contribuem. Quando fala assim, as modificações na mãe, no órgão materno, desde inchaço, a mama fica mais inchada, a paciente fica mais estressada, fica com a mancha, com aquela melasma. Então tem muitas modificações, um pouco mais cansada, dor na coluna, a barriga fica maior. Então tudo isso contribui para a pessoa ela sentir um pouco mais feia, ela sentir um pouco menos desejada e, consequentemente, evitar um pouco o sexo. Mas a progesterona, o hormônio feminino, ele influencia sim. Tá, outra perguntinha, o sexo oral é seguro durante a gravidez? Eu acho que tanto quanto o sexo normal, né? Com proteção, por conta das doenças. Sim, como eu estava falando agora, né? Em relação à questão do sexo oral, se for o homem na mulher, fazendo na mulher, não tem problema nenhum, certo? Agora, doutor, se ele tiver um herpes bucal, ele pode passar para a mulher, né? Existe herpes tipo 1 e o herpes tipo 2. O herpes tipo 2 é mucosa, é pele, né? Ou seja, não tem essa correlação direta. Agora, se fosse relação sexual da mulher fazer no homem, e se ele tiver HPV, que é muito comum, ela pode adquirir sim HPV, que pode levar ao câncer de laringe, certo? Não pode esquecer, HPV não é só sinônimo de câncer de colo, dentre outras lesões, se o parceiro tiver, ela pode adquirir sim. Tá. Agora, um dos assuntos mais polêmicos aqui do canal, eu não canso de dizer isso, porque não cansam de perguntar, né? Sobre orgasmo. É mais difícil para a mulher atingir o orgasmo? Eu não sei se... Porque, assim, existem dois, né? O orgasmo, eu posso dizer clitoriano? Tá certo? Sim, ou tá errado? Sim. Tá certo. A gente tá aprendendo aqui, né, amor? Lembrando que hoje não tem só ponto G, tá, gente? Tem o ponto H também, que é importante. Mas isso é para outra conversa. Outra pauta, tá? Mas, assim, existe o da penetração. Talvez pelo medo da penetração total, eu acho que para as mulheres que têm mais facilidade em ter orgasmo com penetração, seja um pouco mais difícil na gravidez, né? Pois é, quando você fala de orgasmo, o homem tem que ser inteligente, né? Eu sempre falo isso porque não necessariamente o tamanho do pênis do homem ser pequeno, grande, médio, que vai dar o prazer na mulher. O ponto G, o clítoris, né, clitóris, para muitos, ele está localizado basicamente fora da vagina. Então, se a pessoa souber estimular aquele ponto G, certo? Consequentemente, não ter de fato a penetração 100%, vai trazer o prazer para a mulher, o orgasmo para ela. Então, tem que saber dar o prazer, saber conhecer a parceira. Muitas mulheres, não necessariamente tem que só o orgasmo, o trauma, o contato pele a pele. Beijo, toque, cheiro, carinhos. Tem muitas mulheres que chegam ao orgasmo com isso. Então, você com essa parceira é fundamental. Tá. E o pós? Pós-parto, quanto tempo depois voltar a ter relação, depois que tiver o bebê? Tá, em relação a isso, a gente tem duas partes, né? O parto vaginal e o parto cesariano. O parto vaginal, a mulher está com o útero inchado, o colo está aberto, então tem aquela regressão gradual do útero dela. Ele está um pouco aberto. Então a gente aconselha pelo menos dar um intervalo de pelo menos um mês para você ter relação sexual, porque é um trauma. O colo ele abriu bastante para o bebezinho sair, quando é parto normal. É que a gente chama de resguardo, né? Não.
Resguardo a gente coloca mais para o parto cesariana, onde você corta seu útero, corta a barriga para chegar e tirar o bebezinho. Leva um tempo maior. Leva um tempo maior. A gente coloca basicamente um mês, tempo de cicatrizar. A paciente ela fica sangrando depois que o bebezinho nasce. Então, se o útero regrediu, não está mais sangrando, não tem mais nenhuma alteração que possa ser relevante, ela pode ter relação sexual normalmente. Mas tem um resguardo sim, pelo menos 30 dias. Tá, eu vou tocar num assunto aqui um pouco pessoal, mas eu preciso falar porque todas as vezes que eu toco nesse assunto para alguns amigos, sempre aparece alguém que já passou pela mesma situação que eu. Então eu acredito que os internautas que estão assistindo a gente agora, as internautas principalmente, que já tenham tido ou a nível de curiosidade mesmo, de conhecimento, saibam um pouco mais sobre a gravidez tubária ou gravidez ectópica. Eu tive a gravidez ectópica, eu acho que vai fazer 2 anos agora, em dezembro. E diga-se de passagem, o Thiago, que já é meu amigo há muitos anos, literalmente salvou minha vida, porque eu já cheguei no hospital, eu não sabia que eu estava grávida, né? Fazendo dieta, usando cinta, fazendo tudo que vocês possam imaginar. E eu descobri a gravidez ectópica já ali no leito de morte, digamos assim, né? Sim. Porque a minha... É quase isso, porque mais um pouquinho a titia que tinha partido desta para melhor, né, meu amor? Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre o que é a gravidez ectópica. Hoje, tu já é especialista em cirurgia de vídeo, a gente já tem um outro tipo de procedimento, outro recurso, porque a minha foi, digamos assim, um parto, né? Porque eu tive uma cesariana, eu tomei a RAC, tudo de parto ali, eu só não tive o bebê, mas o resto tudo eu passei. Então, quando se fala de gravidez ectópica é que é fora de um local. Toda gestação tem que ser ter fecundação e, consequentemente, esse embrião ele tem que ser anexado no seu útero, na parte endometrial. E aí vai nessa gestação normal. Por alguns fatores, como genética, paciente que tem alguma alteração a nível tubário, de alguma relação sexual que ela teve, consequentemente bactérias inflamaram aquela trompa e ela teve dificuldade de fazer com que aquele óvulo ele possa deslocar desde o óvulo, desde o ovário, passa pela fímbria, a trompa e consequentemente chega no útero, tem alterações inflamatórias, medicamentosas, cirurgias que ela possa ter no passado também, porque fica inflamada, então muda a conformação, tudo isso influencia, certo? Não é regra, uma pequena porcentagem tem gravidez ectópica espontaneamente. Então o que é ectópica? É a gravidez que fica fora do local do útero, pode ser na trompa, um pouco mais justo, no meio da trompa, um pouco mais no final, mas é uma localidade fora do seu útero. E muita gente, toda vez que eu toco nesse assunto, me pergunta, mas não tinha como salvar? Não. Quando o bebê ele se aloja, né, o embrião se aloja dentro do útero ou na trompa, é como se fosse uma sementinha com raiz. Ele vai crescendo. Consequentemente, existem vasos que começam a nutrir esse embrião para ele crescer, certo? O que acontece? A trompa é como se fosse um canudinho, é muito fininho, ela é pequenininha, ela não consegue ter a elasticidade de um útero, que cresce basicamente bem, dilata bem. Então, o que acontece? Ela vai chegar a um ponto que vai romper. Então, a gravidez ectópica na trompa, o que acontece? Ela vai romper e vai ter o que aconteceu com você, que a gente fala gravidez tubária rota. Rompeu a sua trompa e ficou sangrando bastante. Se a paciente é uma dor insuportável, você pode dizer melhor o que você passou. Então, se a paciente não for atendida precocemente, ela pode vir -se até entrar em óbito. E outra coisa que eu aprendi, que a gente só aprende, vamos falar aqui na porrada, né? Quando eu tive a pior dor, né, que foi, eu acho que o rompimento dela, eu camuflei o que eu tinha tomando remédio para dor. Então lá vem aquela história da automedicação que eu hoje não aconselho a ninguém, nem para dor de cabeça, porque eu camuflei durante 6 dias o que eu tinha tomando remédio para dor e achando que eu estava no meu período menstrual, né? Então, camuflei, passei 6 dias sangrando e aconteceu o que aconteceu, que eu já cheguei no hospital já literalmente morrendo.
Mas é isso, fica aí o alerta para as meninas, né, para as mulheres, para não se automedicarem, para procurarem um ginecologista. Por favor, importante, né? E lembrando, gente, também que é importante você fazer seus exames periodicamente. O preventivo, a transvaginal, o acompanhamento hormonal também, você não pode abrir mão disso, tá bom? É importantíssimo. Então é isso, gente. Aqui é só uma observação. Nada do que a gente falou aqui substitui uma visita regular a um ginecologista, né? E se você estiver pensando em engravidar ou estiver grávida, a um obstetra. E falando nisso, eu queria que o Thiago falasse um pouquinho, que ele está com um projeto lindo, lindo, lindo para as gravidinhas ou para as futuras grávidas, como eu aqui. A bonita. A bonita. Então eu queria que falasse um pouquinho sobre esse projeto para a mulherada aí que está nos assistindo. Então, o projeto o nome é Mamãe Saudável. O que é isso? Você, gestante, quando vem com o seu obstetra, no caso, eu vou te direcionar para o atendimento multidisciplinar. Você vai ter acompanhamento com o dentista, que é importantíssimo, com a fisioterapeuta, para evitar você ficar toda inchadinha, com um professor de pilates, professor de yoga, um professor de educação física para você, consequentemente, ter uma gestação saudável, sem ganhar muito peso. Você vai ter o acompanhamento com multidisciplinar, com vários profissionais. Você vai ter também o acompanhamento no final da gestação com salão de beleza, cuidando do cabelo, da maquiagem. E também, quando tiver teu bebezinho, você vai ser acompanhada com 2 enfermeiras na sua casa para ter todo aquele acompanhamento e, consequentemente, não ter que sair de casa para fazer os curativos, enfim. Então, tudo direcionado e monitorado por mim, seu obstetra. Obrigado. Olha que show! Tá vendo? Então é isso. O contato do doutor vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? As redes sociais dele também. E é isso, eu adorei. Poxa, obrigado. Adorei, E deixo aberto mais uma vez novos convites. É importantíssimo colocar muitas verdades, tudo sobre a ginecologia. Tem muita dúvida, né, que a gente pode perguntar e colocar para você, mulher, que Isso. é o público realmente que eu atinjo, né? E como obstetra e ginecologista, e perguntas e respostas eu vou colocar sempre para vocês. Obrigado pela oportunidade, Lúcia. Então é isso. Se você tiver mais alguma dúvida ou sugestão de uma próxima pauta pra gente abordar aqui com o Dr. Thiago, é só colocar aqui nos comentários. E é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu adorei. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, ative as notificações. Mas não esqueça que sexo seguro é com camisinha. Mulher que se ama, se cuida. Exatamente. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tô muito assim. Ginecologia, obstetrícia e ele está se... Ih, volta. Embolei tudo. No vídeo de hoje... Não, calma. Estamos aqui com o Silvio Santos. Sai pra lá. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Se assim é porque a gente não fica com o braço de estaca caseira. Garrafa.